Olá pessoal, saindo um pouquinho do roteiro dos meus vídeos, que eu estou fazendo na verdade como guia do meu novo livro. Mas hoje eu queria sair um pouquinho desse roteiro para comentar o que está acontecendo, e o que está acontecendo hoje é o Queiroz, né? A gente sabe, é a questão do Queiroz, a ligação dele com o governo Bolsonaro, comentar isso e também ligar isso com o que nós estamos falando, com o que eu estou falando, né? Bom, indo direto ao assunto, quem é o Queiroz? O Queiroz é um cara que a família Bolsonaro usou para fazer essa prática da rachadinha, né? Que o Bolsonaro, na verdade, faz desde sempre, desde que ele se tornou político, né? E não é só ele que faz, a gente sabe, isso é uma prática mais ou menos disseminada, que é o que? Tu pega, bota lá um assessor e uma parte do salário do assessor tu faz uma caixinha para te reeleger, teoricamente, para pagar a campanha depois de 4 em 4 anos. E, naturalmente, quem administra é o parlamentar, ele acaba, alguns desviam uma parte para si mesmo e tal. Em qualquer hipótese é ilegal. Eu diria que se é uma caixinha para política, pode ser ilegal, mas não é tão antiética, porque os próprios funcionários do gabinete têm interesse em continuar, enfim. Mas legal nenhuma prática é. Acontece que a família Bolsonaro, o Bolsonaro, ele faz isso desde sempre com o objetivo de enriquecimento ilícito, porque o patrimônio do Bolsonaro, pessoal, ele não tem explicação simplesmente no salário de político, né? Eu não vou entrar nesse assunto agora, mas facilmente a gente pode calcular. Ele tem mais de 15 milhões em imóveis e só 15 milhões em imóveis não tem origem. Se ele pegasse todo o dinheiro que ele ganhou em 40 anos de política, ele, os filhos, tudo, e só aplicasse em imóveis, não teria 40 milhões. Então é óbvio, e mais todas as coisas que apareceram, é óbvio que era isso que acontecia. Tá? Ok. Mas será que então isso é uma coisa tão importante assim? Se eu disse em vários vídeos que a corrupção não é uma coisa importante, que a gente não deveria ficar gastando tanto tempo com isso, eu mantenho a minha posição. Isso não é importante. Mesmo que o Bolsonaro tenha desviado, digamos, seja lá 50 milhões em 40 anos de vida pública, 50 milhões é uma migalhinha no todo. Se ele fosse um grande presidente, se ele fosse um político que construísse coisas coletivas, seria muito mais que 50 milhões, seria 50 trilhões a ação dele. Vocês me entendem? Tanto é assim que nos Estados Unidos e em outros países esse tipo de coisa não se dá. Os países que mais crescem no mundo não dão bola para isso e até regulamentam isso, né? Esse tipo de favorecimento, não assim, claro, desvio de recursos de impostos, mas se o cara ganha de empresas para favorecer intermediar um negócio, isso é até regulamentado. Qual é o problema então? Do Bolsonaro. É que o Bolsonaro só sabe fazer isso, vocês me entendem? Ele passou a vida inteira só fazendo isso e falando bobagem, que cai no gosto das pessoas, por isso que ele se elegeu, porque a culpa dele se eleger não é dele, não é só ele que vota nele, né? Milhares de pessoas votam nele, nos filhos dele, porque gostam das coisas que ele fala, meio fascistas, meio assim contra a política, né? E que agora cresceu a ponto dele se tornar presidente da República. Mas olha só, o Bolsonaro tinha tudo para se consagrar com essa crise da Covid. Vocês me entendem, pessoal? É isso que eu queria falar. Porque tem um monte de coisas que tem que ser feitas no Brasil. Aí tem gente que diz, não, política, sabe? A política, meus amigos, é o único caminho de um país se transformar em alguma coisa melhor. E disso depende a vida de milhões de pessoas que estão nascendo hoje, que se não tiverem uma acolhida que não é só da família, em qualquer sociedade decente, o adulto é pai de todos os filhos que nascem, e não adianta fugir dessa responsabilidade, porque ela vai nos cobrar depois, na nossa sociedade que nós vamos viver. Então a política, eu reputo uma atividade super importante. Vocês me entendem? Então, olha as coisas que o Bolsonaro poderia fazer hoje. A começar a questão de transferência de renda para as pessoas que perderam renda por causa da crise do Covid, certo? Que está lá no meu primeiro vídeo. Eu comecei esses vídeos do YouTube falando disso. Foi disso que foi o meu primeiro vídeo e isso que me motivou a falar. Para dizer que a economia, quando acontece uma coisa como essa,
que um monte de gente não pode sair de casa, fica em casa, são as pessoas que faziam coisas que não são necessárias. Então, essas coisas são deixadas de fazer. Não tem importância tu, por um tempo, a sociedade deixar de ter aquele consumo desnecessário de serviços, de shopping, de coisas, né? Mas algumas coisas têm que continuar funcionando. Só que daí a gente tem que se dar conta que o Estado tem que fabricar dinheiro via Banco Central, passando para o Tesouro Nacional. Eu expliquei tudo isso, né? E fazer chegar nessas pessoas até para não prejudicar a produção de alimentos e de bens de primeira necessidade. Mas enquanto isso, o Guedes, que é um economista para lá de desinformado, o cara está ainda no tempo que o primeiro mundo já deixou para trás há muito tempo, que era do neoliberalismo, do Estado mínimo. Os autores da economia que defenderam o Estado mínimo, o neoliberalismo, no tempo do Reagan e da Margaret Thatcher, todos se retrataram. Todos disseram, estou enganado, não funciona. E aqui o Guedes está ainda pensando assim, se eu transferir essa merreca aqui para as pessoas poderem comer, de onde que eu vou tirar? Mas não é assim, Guedes, que funciona. Porque não precisa de onde tirar, entende? Porque o governo tem a fábrica de dinheiro, eu expliquei lá. Ele pode fabricar, não é cédulas que ele vai fabricar, ele vai fazer um crédito, Banco Central, vai comprar títulos do Tesouro Nacional, tu entende? Que ele não precisa pagar nunca. Vocês me entendem? Então ele vai passar um crédito para o Tesouro Nacional, o Tesouro Nacional passa para as pessoas ficam em casa seguramente, tu entende? Enquanto a economia diminui, mas naquelas coisas que não tem necessidade agora nesse momento. E depois a gente retoma. Veja, o Bolsonaro podia fazer isso, podia liderar isso, podia ser como herói. Mas mais do que isso, olha só, milhões de crianças brasileiras, nossos filhos, nossos irmãozinhos, estão em casa, sem poderem sair. Não podem ir para o colégio, porque por motivos óbvios. E não vão poder por muito tempo. Se forçarem a barra, vai explodir a Covid no Brasil. Então, essas crianças estão em casa porque o nosso sistema público de educação, ele não sabe trabalhar com educação à distância. Então, o governo, Bolsonaro, podia liderar importação de milhares de notebooks, locar, ou seja, emprestar para essas crianças, ensinar elas a operarem, como o Uruguai faz. O Uruguai, que é um país mais pobre que o Brasil, entende? Botar os professores em treinamento para aprender a dar aulas online, e depois seria um saldo dessa crise, vocês me entendem? Mas ele não faz nada disso. Por que ele não faz nada disso, pessoal? Porque ele está preocupado em impedir, né, que apurem as falcatruazinhas que ele fez e ensinou todos os filhos dele a fazerem. Ele é um pai, ama os filhos, é verdade. Ele é, né, pai italiano, Bolsonaro, ele não deve dormir pensando nisso. Então ele passa o tempo todo centrado nisso, mas também porque ele não sabe fazer outra coisa, e ninguém aprende assim de um dia para o outro. Ele poderia aprender, mas pelo visto ele não está interessado. Então ele fica só se ocupando disso, né? Então, eu não sou favorável a tirar o Bolsonaro, eu já disse várias vezes, né? Tem gente, eu sou de esquerda, tem gente de esquerda que fica até bravo comigo e tal. Bom, o povo escolheu, vocês me entendem? Ele tem legitimidade, sabe? Então ele tem que ir até o fim. Eu não sei bem qual é a solução. A solução é a gente aguentar, certo? E aí, quando vier a próxima eleição, talvez procurar pensar melhor nas coisas, né? Procurar sair dessa onda de antipolítica, porque essa onda de antipolítica, pessoal, ela é só contra nós. Como é que tu vai administrar uma república como uma brasileira, né? Não sei se a gente é uma república mesmo, é uma democracia tipo democratismo, né? Tipo, o Bolsonaro quer botar o povo para resolver as coisas, né? Mas numa república tu tem as instituições que estão na mão dele. Ele tem o Ministério da Saúde para ver se os hospitais estão ou não com doentes. Ele quer que o povo invada o hospital, veja. Mas é porque ele não tem preparo. E ele está abalado hoje por causa que ele sabe o que ele fez, né? E ele aí fica se preocupando dia e noite em fechar as portas para proteger, né, esses rolos que ele fez a vida inteira. Como só não vê quem não quer ver, né? É isso, pessoal. Eu queria fazer comentário do momento, né, linkado com as coisas que eu já falei. O problema não é a corrupção. O problema
é tomar uma atitude de construir esse país. A gente tem tudo para construir o país, para ser um país muito melhor. Inclusive, o Brasil tem uma contribuição a dar para o mundo. O mundo sabe disso. Quem já viajou fora do Brasil, quando diz sou brasileiro e vê a reação das pessoas, sabe que as pessoas têm um carinho especial pelo Brasil. Hoje chega a ser vergonhoso sair do Brasil. Essa crise do coronavírus, pelo menos tem uma coisa boa. A gente está impedido de sair. Porque hoje, se tu sair, tu disser que é brasileiro, tu fica com vergonha. Por que tu fica com vergonha? Por que tu fica com vergonha? Porque quando uma pessoa ou um país, ele fica aquém, ele tem aqui o formato dele, e ele fica aquém do que ele é, causa pena. Causa pena. É por isso que o Brasil é uma vergonha hoje, porque ele está muito diminuído em relação ao que todas as pessoas no mundo inteiro sabem que o Brasil tem como destino. É um feeling, e o feeling é resultado de uma realidade. Nós vamos depois nos vídeos, eu pretendo me aprofundar nesse assunto. Um abraço, pessoal.